Eu sou Levi Costa e vou falar sobre crenças e conceitos. Vamos falar de alguns tópicos. O primeiro deles, cultura. A antropologia é a disciplina responsável pela busca do conhecimento do ser humano em sua totalidade, ou seja, suas características biológicas e socioculturais. Ela define cultura como o conjunto de comportamentos e ideias característicos de um povo, transmitidos de uma geração a outra. A cultura é constituída dos hábitos, mitos, religiões, folclores, costumes, línguas, estruturas sociais e realizações. A cultura é mutável, não é hereditária, mas sim adquirida. Por isso, ela é dinâmica. Encontramos 3 categorias de cultura. Primeira, cultura tecnológica. Diz respeito à confecção de artefatos e a atividades destinadas a manipular o mundo material. 2. Cultura sociológica. Envolve os padrões de relacionamento e comportamento que regem a interação entre as pessoas e seus respectivos grupos. Terceiro, cultura ideológica. Envolve o conhecimento, os valores, as crenças e a cosmovisão das pessoas. Outro tópico, filosofia. A palavra filosofia é uma composição de 2 palavras do grego, philos e sofia. A primeira é uma derivação de filia, que significa amizade, amor fraterno e respeito entre os iguais. A segunda significa sabedoria ou simplesmente saber. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria ou amor e respeito pelo saber. A tradição atribui ao filósofo Pitágoras de Samos, que viveu no século V a.C., a criação da palavra filósofo. Quando perguntaram a Pitágoras se ele era um sábio, ele disse que não, mas que na realidade era um filósofos, ou seja, um amante da sabedoria. Assim, ele teria criado o termo para modestamente ressaltar que a sabedoria plena e perfeita seria atributo apenas dos deuses. Os homens, no entanto, poderiam venerá-la e amá-la na qualidade de filósofo. A filosofia é o estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Ao abordar esses problemas, a filosofia se distingue da mitologia e da religião, por sua ênfase em argumentos racionais. A filosofia é o saber mais abrangente. A partir dela, são fundamentados e desenvolvidos os projetos educacionais e as pesquisas, bem como embasa-se, inclusive, a consultoria à instituição científica, artísticas e culturais. Outro tópico, religião. Religião é um termo latim, religare, que seria religar, o que poderia significar a tentativa humana de religar-se às suas origens, ao seu criador ou criadores. Acabou sendo adotado para designar qualquer conjunto de crenças e práticas organizadas, normas, ideias e valores que compõem artigo de fé e culto de determinada pessoa ou conjunto de pessoas. Existem 11 grandes religiões principais no mundo. São estas: hinduísmo, jainismo, budismo, sikhismo, confucionismo, taoísmo, shintoísmo, zoroastrismo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Na sua maioria, está dividida em outros ramos principais. No caso do cristianismo, seus ramos principais são catolicismo romano, catolicismo ortodoxo e o protestantismo. Um total de mais de 2 bilhões de pessoas compõem o cristianismo. O islamismo é a segunda maior religião do mundo,
soma 1,3 bilhão de seguidores. O número de pessoas que confessam não pertencer a nenhuma religião cresce em larga escala e com um crescimento mais rápido que a de população mundial. Estima-se que para os próximos anos, 1 bilhão de pessoas se identificará como não religiosas. Deste, um grande número confessa crer em Deus, mas não pertence a nenhuma religião, embora já tenha participado de alguma. Outro tópico: seita. Estima-se que existem mais de 10 mil seitas ou subdivisões das religiões. Inicialmente, o termo seita não tinha caráter pejorativo. Só depois é que assumiu sentido negativo. Pode significar um subgrupo de dentro de uma religião organizada. O cristianismo foi chamado de seita. Você verifica isso em Atos 24, verso 5. Com o tempo, veio então a assumir conotação negativa. No Novo Testamento, a palavra seita tem o sentido de divisão, dissensão, e heresia por partido, divergências, facção. A mesma palavra grega usada no Novo Testamento para heresias é a mesma para seita. No latim, heresia virou secta, de onde veio a palavra seita. Em resumo, podemos dizer que seita refere-se a um grupo de pessoas e que heresias indica as doutrinas defendidas pelo grupo em questão. As seitas são organizadas a partir de um líder ou fundador, que de forma, diz ele, sobrenatural, recebeu uma nova revelação. Portanto, o que ele diz, pensa e escreve deve ser aceito obrigatoriamente pelos seguidores. O seguidor tem que conseguir a salvação, que só pode ser encontrada dentro da seita. Na seita, o líder é quem pensa, os demais são seus seguidores. As seitas apelam para o emocional, o extraordinário e principalmente para o apocalíptico. Prosseguindo, como derivação, teísmo é um conceito surgido no século XVIII, que sustenta a existência de um Deus, ser absoluto, transcendental, pessoal, vivo, que atua no mundo através de sua providência e o mantém. O teísmo admite a existência de um Deus pessoal, que criou todas as coisas. Ele é transcendente, está acima da criação e sobre ela. É também imanente. Ele cuida de sua criação e se relaciona com ela. E ainda condescendente. Ele intervém na causa da criação. Outro, deísmo. Até admite a existência de um Deus criador pessoal, mas rejeita a ideia de revelação divina. Dizem que Deus deixou a criação à sua própria sorte. Ateísmo. Ateísmo refere-se ao ato de não partilhar crença alguma em divindades. Isso faz dos ateus pessoas que não acreditam em Deus, em deuses ou entidades divinas. O ateísmo não admite a existência e a necessidade de um Deus pessoal. Ateus podem pertencer a várias modalidades, passando pelo que se denomina de ateísmo fraco, ateísmo forte, entre outros. Há 3 categorias de ateísmo. Primeiro, ateísmo dogmático. Não aceita de forma alguma a existência de Deus. Ateísmo cético. Considera o homem incapaz de obter provas dessa existência, no caso da existência de Deus. Ateísmo crítico. Sustenta que as eventuais provas são insuficientes, não provam a existência de Deus realmente. Os países chamados desenvolvidos são os mais afetados. A Europa concentra o maior número de ateus. O evolucionismo, o comunismo e o capitalismo têm cooperado bastante para o crescimento do número de ateus no mundo. Agnosticismo. O termo agnosticismo foi cunhado pelo professor Thomas Henry em 1876. Ele definiu o agnóstico como alguém que nega tanto o ateísmo como o teísmo
e que acredita que a questão da existência ou não de um poder superior não foi nem nunca será resolvido. Portanto, pessoas que não se decidiram se acreditam ou não em algum deus ou deusa não são ateus, são agnósticos. Ou seja, alegam que acredita que nós não sabemos nem podemos saber se existe de fato algum Deus. Nós ainda encontramos as seguintes correntes. Monoteísmo é a crença na existência de um único Deus criador. Politeísmo admite a crença e a adoração a muitos deuses. Enoteísmo crê em um Deus maior e também em deuses menores. Panteísmo crê que Deus ou deuses está em tudo, na natureza e no universo. Ou seja, para eles, Deus é tudo e tudo é Deus. Conclusão. Uso aqui as palavras do apóstolo Paulo no Areópago com os intelectuais gregos. Ele disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. É isso.